Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje são 3 de julho, sexta-feira, começando mais um matinal. Bem, a gente observou que nos 2 últimos dias o mercado puxou bem para cima, basicamente por conta de notícias, né? Divulgações de dados econômicos muito bons, principalmente lá nos Estados Unidos. Então a gente aqui tem um calendário econômico, a divulgação dos 2 últimos dias. E se a gente der uma olhadinha aqui, a gente pode ver aqui que, né, a variação de empregos, né, privados dos Estados Unidos veio um pouquinho abaixo das expectativas. Contudo, né, a atividade do setor de serviços bem acima das expectativas do mercado, estoque de petróleos abaixo da expectativa dos mercados, o que é bom, né? Pedidos iniciais por seguro-desemprego relativamente em linha com as projeções do mercado, né, o payroll bem melhor do que as expectativas e a taxa de desemprego também abaixo, o que é bom, das projeções dos mercados, e isso fez com que tanto o índice do S&P, o índice norte-americano, e o índice aqui no Brasil subissem de forma bem expressiva. Beleza? Hoje é feriado nos Estados Unidos, então possivelmente a gente tem um dia um pouquinho mais morno, sem muita volatilidade, sem muito volume no dia de hoje. De qualquer forma, a gente vai dar uma olhada aqui nos gráficos, começando pelo mini índice, como a gente sempre faz. Deixa eu puxar a minha tela para cá. Então, para mim, na minha visão, o mini índice continua trabalhando de forma consolidada. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Então, a gente pode ver aqui que já basicamente, como eu falei no último matinal, vem trabalhando aqui de forma muito consolidada, com barras entrepostas, na amplitude, nessa amplitude aqui que foi um fechamento de um gap que o mini índice fez. Passando para o gráfico de 30 minutos, que é um gráfico que eu gosto de dar uma olhada, vou diminuir aqui o zoom, aí fica mais evidente essa consolidação. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho esse zoom. Então, de novo, uma consolidação muito nítida no gráfico de 30 minutos também. Então, ele basicamente tenta romper esse topo dessa consolidação e não consegue, né? A gente tem que, é importante lembrar que 75 a 80% das tentativas de rompimento falham, e a gente vê como esse princípio realmente funciona, porque tem falhado bastante, tá? Aqui no gráfico de 5 minutos, eu queria só chamar a atenção para algumas técnicas, né? Eu acho que é técnica que todo mundo conhece. Eu basicamente trabalho com price action. Eu não trabalho com nenhum indicador, só com uma média, né, de 20 períodos. Também coloco a média de 9 períodos para dar uma ajudada. Mas eu basicamente presto mais atenção na média de 20 períodos. Então esse gráfico é o gráfico de 5 minutos no intraday. A gente vê que no dia, né, fez uma abertura acima daquela resistência, subiu bem, depois corrigiu na média de 20 períodos, o que é bom, uma correção saudável, e depois, quando tentou fazer mais uma perna de alta, não conseguiu, fazendo basicamente, né, um topinho duplo. Depois que fez esse topo duplo, caiu bem. E aí a gente vai, qual o objetivo, né, para quem consegue surfar essa perna de baixo? A gente pega aqui, eu uso esse Fibo, já tem uma projeção de 200%, ó. A gente projeta aqui, perna, e a gente consegue ver que ele foi exatamente no alvo, no rompimento desse M. Vou colocar aqui uma setinha. Então, quem consegue fazer essa visualização, né, de um topo duplo perto de uma zona de resistência, pode projetar o seu alvo do seu trade, da sua operação dessa forma, tá? Depois a gente consegue observar, vou tirar aqui esse fio, excluir, que ele ficou trabalhando, né, tentando romper esse suporte, tentando romper aqui, não conseguiu, fazendo inclusive uma figura de um triângulo, né, começando a fazer topos
mais baixo. E aí, depois que rompeu esse triângulo aqui, a gente pode ver que ele rompeu, fez um pullback e foi para baixo de novo. Bem, para quem quer surfar, né, o rompimento desse triângulo, como é que se faz? Pega de novo o Fibo, projeta aqui do topo até a base, e de novo, deixa eu botar isso aqui direito. Pronto. E de novo, a gente consegue enxergar que o alvo foi certinho na projeção do rompimento desse triângulo, tá bom? Então é uma leitura, né? Depois que tudo passa é muito mais fácil falar, mas só queria dividir essas duas técnicas, que são técnicas que eu utilizo bastante no meu dia a dia. Legal? Vou passar aqui pro dólar, gráfico diário, vou passar para o gráfico aqui de 4 horas, que está mais fácil de ver. Então a gente tem um Okoi, aí de novo, o Estevão viu esse Okoi muito bem. A gente tem aqui o ombrinho, cabeça, ombro, rompeu a linha de pescoço, que é essa daqui, fazendo um pullback na linha de pescoço e ainda tem chance de subir. O alvo desse Okoi aqui é no topo histórico do dólar. Então a gente tem que aguardar os próximos dias, mas enfim, a figura do Okoi ainda está bem viva, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque tem um potencial de alvo muito interessante. Em falar em dólar, deixa eu ver se eu consigo colocar o índice DXY aqui. Legal. Vou colocar pelo TradingView, porque fica mais fácil de ver. Então, esse daqui é o índice DXY. Esperamos carregar. Gráfico diário. Deixa eu aumentar a tela aqui. Então, assim, a gente pode ver que o índice DXY, inclusive vou deixar nos cards, é um vídeo que a gente fez sobre esse índice, bem legal, é importante conhecer. A gente pode ver que o índice DXY ele teve uma pernada para baixo, que foi aquela pernada para baixo também, que o dólar aqui fez contra o real. Agora ele vem tentando subir de uma forma um pouco mais fraca, né? Pode ser também uma bandeira de baixa, mas o dólar hoje está muito associado, né? Sempre foi muito associado, ainda mais nos dias atuais, à aversão ao risco. Então a gente vai ter 3 dias, né, de mercados fechados nos Estados Unidos hoje e o final de semana, com essa questão ainda do coronavírus muito presente, principalmente por lá e aqui também, mas lá pesa muito mais nos mercados globais do que aqui no Brasil. Então é sempre importante, né, ficar de olho no índice DXY para ver, para tentar medir a temperatura com relação à aversão ao risco dos mercados, tá bom? Vou passar para o S&P. Desculpem aí que eu mudei o fundo da tela, é porque eu opero os mercados internacionais também, os índices, par de moedas, petróleo, mas o índice S&P ele sempre fica aberto, inclusive quando eu estou só operando no mercado aqui no Brasil, porque ele confirma as entradas que eu faço, até porque o nosso mini índice tende a fazer movimentos parecidos com o índice do S&P, tá bom? Então, como a gente vem falando também, pelo menos na minha visão, o índice do S&P vem nesse momento trabalhando de forma consolidada, né? A gente pode desenhar uma linha de resistência aqui, que era uma linha de resistência que eu já tinha desenhado, né? Ou seja, está tentando romper essa linha de resistência, né? De novo, as tentativas de rompimento, na sua maioria, falham, e a gente pode também desenhar esse retângulozinho aqui, né? Opa! Deixa eu voltar com ele. Onde a gente pode ver claramente que o S&P vem trabalhando dentro de uma consolidação nesse momento. Ou seja,
O S&P está com dificuldade de romper a casa dos 3.200 pontos, assim como o nosso índice aqui no Brasil está com dificuldade de alcançar os 100 mil pontos, né? Então, pessoal, basicamente no dia de hoje era isso que eu tinha para trazer. Minha câmera aqui dando vários problemas para variar. Vou ver se consigo acertar isso nesse final de semana. Mas nesse momento a gente tem, né, os índices asiáticos, o Xangai na China e o Nikkei no Japão, encerraram um pregão em alta, né, o Xangai de aproximadamente mais 2% e o Nikkei na casa de mais 0,6%. O índice alemão vem trabalhando de forma levemente negativa, caindo 0,6%. Petróleo caindo também no dia de hoje. Mas, como eu falei inicialmente, né, mercado americano fechado, os índices devem apresentar menos volatilidade, menos volume. Então, é importante ficar muito ligado aí para quem opera no intraday, tá bom? Grande abraço, sem câmera. Fiquem com Deus, um excelente final de semana, tudo de melhor na vida de vocês. Grande abraço e até a próxima.